Gente, agora a gente vai falar do controle de algumas pragas em frutíferas. Estou aqui com o Luiz Redcheski, acertei seu sobrenome, é isso mesmo? Isso mesmo. E você que prepara tudo isso aqui? Exatamente. Isso elimina a praga mesmo, evita? Ajuda. Ajuda. Faz parte de um conjunto de ações visando o controle das pragas, das doenças nas plantas. No caso desses especificamente que você trouxe, é mais para as frutíferas, é isso? Na realidade, a gente está apresentando isso na área de fruticultura da Emater esse ano como novidade, né? Porque por muito tempo a área de fruticultura sempre foi vista como a vilã quando se refere ao uso de agrotóxicos. Sempre existe uma carga muito pesada de agrotóxicos, assim como no tomate, né, e em outras frutas. Então ela partiu como vanguarda no controle alternativo dessas pragas, na diminuição do uso de agrotóxicos. Então a gente trouxe aqui alguns exemplos de produtos que são utilizados, alguns até desde o século XIX, são utilizados para fazer o controle dessas pragas, dessas doenças, sem a utilização de agrotóxicos. Bom, é claro que cada fruta vai ter ali um protocolo específico, digamos assim, né, Luiz? Assim, a gente tenta sempre explicar para o pessoal que o uso ele pode ser generalizado, desde que tomadas algumas precauções. Tem algum aqui que serve para quase tudo? Sim. Nós podemos dar como exemplo a calda de fumo e sabão, que ela é feita com fumo de corda, né? O pessoal faz um extrato alcoólico, mistura com sabão derretido em água e depois dilui ele para fazer a aplicação, principalmente para controle de pulgão. Mas em quais culturas? Em qualquer cultura onde tiver pulgão infestando, entendeu? Pode ser na laranja, pode ser na uva, pode ser numa horta, por exemplo, na couve, que o pessoal sempre reclama também, olha que legal. Pulgão infestando na couve, ou no repolho, ou no brócolis. Pode ser também para aplicação em plantas ornamentais, né? Tem muito pessoal que está em casa acompanhando e que gosta de cultivar orquídeas dentro de casa. E uma das pragas que ataca a orquídea é tanto o pulgão quanto a cochonilha. Então, esses produtos ajudam, a calda de fumo ajuda a controlar esses insetos. Então aqui tem calda de fumo e? Calda de fumo com sabão. Com sabão. Isso, é bem facinho de preparar. Basicamente você prepara com 100 gramas de fumo, põe um pouquinho de álcool para extrair para fazer essa calda que você diz, né? Tirar o extrato do fumo. Depois você derrete 100 gramas do sabão de coco em barra, né? Em 1 litro de água quente, ele vai derreter, vai formar uma calda grossa, mistura o fumo completo, de 2 litros com água, e daí espera 1 dia, 2 dias no máximo. Pode diluir ele numa proporção de 1 para 21 litros da calda para 20 litros de água e fazer a aplicação, pulverização. É uma pulverização. Você quer perguntar se é na raiz da planta, que eu sou muito entendida disso, né, dessa área, né? Ou se é pode tanto, se for uma área grande, pode usar um pulverizador postal, ou se for uma área pequena ou dentro de casa mesmo, pode usar um borrifador. Exatamente. Bacana. Tem muita gente que tem em casa a parreira de uva. Para a uva, qual que é a praga? A praga que diz que mais ataca a uva? A parreira, a principal praga que ataca a uva são o trips e a cochonilha. A cochonilha, o pessoal pode perceber bem assim naquela parreira que não foi descascada, ela fica como se fosse um pozinho branco no caule da parreira, né? Quando você retira a casca, você consegue ver perfeitamente. E a trips é um inseto muito pequeno, você muitas vezes não consegue ver a olho nu, mas que ele causa um dano no fruto da uva, né? E a gente percebe isso quando a gente vai... aquela ferrugemzinha? Não. Não, ferrugem é uma doença, é um fungo, tá? Ele causa um dano no fruto que parece que o fruto rachou e cicatrizou, sabe? Ele fica meio uma casquinha grossa, então esse é o dano do trips. Então, como é que a gente faz para fazer o controle dessas pragas, principalmente? Podemos usar o extrato de pimenta e alho, pode ser tanto a pimenta do reino, pacotinho que a gente compra no mercado. Tem que ter pimenta. Tem que ter pimenta. E uma cabeça de alho. Então, pega um pouquinho de pimenta, uns 50, 100 gramas de pimenta, uma cabeça de alho, bate no liquidificador, põe um pouquinho de álcool, em torno de 50 ml de álcool, só para tirar o extrato. Vai derreter o sabão da mesma maneira, vai misturar e encher uma garrafa com 2 litros de água. E o produto, o extrato que foi preparado. No momento da aplicação, dilui 1 para 10, mais ou menos, a proporção, 1 litro da calda para 10 litros de água e faz a pulverização onde tem um inseto ou próximo aos frutos da parreira. Tá, uma vez preparado isso, você tem que utilizar dentro de quanto tempo? Olha, o ideal é preparar, aguardar a cura, a gente diz assim, né? Em torno de 24 a 48 horas
e utilizar no máximo até 7 dias. Mas se tiver um pouquinho mais de álcool, ele dura um pouquinho mais. Se colocar um pouquinho menos de álcool, ele dura um pouquinho menos. Lembrando, essas receitas, elas existe respaldo técnico, né, para elas, mas elas são muitas vezes receitas caseiras, né? A gente vê na conversa nossa, no tete-a-tete entre o técnico e o produtor, que muitas vezes ele faz diferente e funciona da mesma maneira, entendeu? Então, a gente trouxe aqui para o Show Rural esse ano em torno de 15 receitas diferentes, mas se você for procurar na internet, por exemplo, vai achar centenas de receitas do mesmo produto, entendeu? Então, assim, vai no produtor fazer a receita, né, e testar, ver se funciona. Se não funcionar, chama o técnico da Emater, pede um socorro, troca a receita. Isso é legal. Tenta se adaptar ao problema do produtor. Você aprende com o produtor também em época de show rural? Você aprende com o produtor também em época de show rural? Muito mais a gente aprende do que a gente ensina. Que bacana. Viu, essas opções são para áreas pequenas? Ou até para que quantidade de área, assim? Olha, você pode, dependendo do produto, você pode aplicar dentro da sua casa. Vou te dar um exemplo. Extrato de arruda. Basicamente, folhas de arruda, tá? Um punhado de folhas de arruda, em torno de 100, 150 gramas, e água. Arruda e água, tá? Arruda e água. Deixa de molho 24 horas e pode aplicar como repelente natural. Vai repelir inseto em vez de tudo, né? Aproveitar. E tem produtos que você pode preparar, deixar preparado num galão de 20 litros, por exemplo, e aplicar na área inteira. Você tem um pomar caseiro, um pomar de 50, 100 metros quadrados, você já faz um preparo, já deixa guardado e depois na hora você só dilui e faz a aplicação. Bom, tem muita gente ainda que tem aqueles terrenos que são terrenos considerados chácaras hoje, que é aqueles terrenos compridos, né? E tem pomar, e tem frutas, e tem horta. Muita gente tem em casa também limão. Eu gostaria de ter um pezinho de limão, porque a gente consome bastante, né? O que você tem em relação ao limão que desses produtos caseiros poderiam ajudar? Os citros em geral, né? Limão, laranja, mexerica, todos eles têm um problema, assim, com algumas pragas sugadoras. Principalmente com cochonilhas, tá? Com pulgões e com trips também, mosca branca algumas vezes, tá? E ácaros, tá? Qual que é o problema do ácaro? Ele rói a casca do fruto, fica aquela casca marrom, fica bronzeado, chama bronzeamento causado pelo ácaro. E uma das alternativas que a gente tem para o ácaro, para a cochonilha, para a mosca branca, é o uso da cauda sulfocálcica. O que é a cauda sulfocálcica? Ela foi uma mistura feita lá no século XIX. Na transição entre a alquimia e a química moderna, eles descobriram que o enxofre possuía um princípio que matava os insetos, né? Até na época eles não sabiam o que era, mas eles utilizavam. E esse princípio foi adequado à agricultura. Então eles pegaram o enxofre alimentar, corrigiram o pH dessa solução, porque ela ficava um pouco ácida, então acabava queimando a planta. Para corrigir o pH dessa solução, eles adicionaram cal e viram que funcionou. Matou vários insetos, impedia o dano causado pelo inseto. Então eles foram lá e falaram, não, vamos fazer isso aí, espalhar em todo o nosso pomar. E até hoje a gente usa isso. Então quando a gente mistura enxofre elementar, cal virgem ou cal hidratada na proporção correta, a gente consegue obter a cauda sulfocálcica, que é o produto mais utilizado aí para fazer tratamento contra os insetos pragas das culturas. Você fala que tem muitas receitas, né? Olha quantos experimentos as pessoas vão fazendo para chegar aí ao resultado pretendido, né? Exato. E você olha que bacana. Vamos pegar o exemplo da cauda bordaleza, que muito provavelmente é a cauda mais utilizada dentro da fruticultura. Ela foi descoberta por acaso. Né? O pessoal que cultivava vinhas lá na França, né? Nos vinhedos, nos parreirais, eles aplicavam a cal, né? Para controle de doenças em geral. Mas eles guardavam a cal em barricas de cobre. E eles perceberam que aqueles que ele guardava em barrica de cobre tinha mais eficiência do que os que ele guardava em tambor de madeira, por exemplo, né? Barrica de madeira. Então eles perceberam que o cobre tinha alguma coisa a ver com a história. Depois a biologia e a química descobriram que o cobre tem uma ação fungicida. Então foi adequado novamente, assim como na cauda sulfocálcica, a cauda bordaleza foi desenvolvida para isso.
Hoje a gente sabe bem certinho a receita, é sulfato de cobre, cal e água. Mas foi desenvolvido há pouquinho por acaso, alguma coisa aqui, outra ali, e funciona perfeitamente. A gente usa principalmente para tratamento de inverno, para evitar a entrada de outras doenças, né? Principalmente na cultura da videira, na cultura do figo, que são aquelas que logo depois a gente tem que fazer uma poda após o inverno, né? Aliás, a poda, né? Não tem uma estação para poda. Cada fruta também tem o seu protocolo. Isso. Depende do clima da região, depende da espécie que você está fazendo os tratos culturais. Mas, via de regra, a gente sempre faz a poda após a estação fria, né? A poda de formação que a gente chama. Nunca a gente faz antes da estação fria, porque senão a gente acaba perdendo a reserva de nutrientes que a planta acumulou durante todo esse período quente, que vai refletir diretamente na produção do ano posterior. Então existe uma época correta. Qual é essa época correta? A partir do início da primavera, né? Ou no final do inverno, quando começa a esquentar, quando acaba o risco de geada aqui na nossa região, principalmente. Mas vai variar de espécie para espécie. Gente, para fechar, já acabou nosso tempo, André, mas assim, a gente falou agora há pouco, eu falei da ferrugem. Para ferrugem, porque não é uma questão só da uva, né? Tem outras frutas também que sofrem com isso. A maior parte das frutíferas sofrem com a ferrugem. O que a gente indica? Sempre prever, sempre proteger. Então, a utilização da calda bordaleza é essencial para proteger contra a entrada da ferrugem na planta. Pode ser usada de maneira curativa? Pode, mas ela não vai ter tanto efeito quanto o protetivo. Então, a gente sempre indica para o pessoal: faça a calda bordaleza, aplique em intervalos de 7 a 10 dias. Choveu, em que momento isso? Bem antes? Após a poda de formação até a colheita. Tem que fazer a aplicação, né? E assim, se o pessoal ficar com dúvidas a respeito, curiosidade, quiser receita, entre em contato com a Emater. Se for de outros municípios, entre em contato com a Emater do seu município. Se for aqui em Cascavel, vem até o escritório regional que a gente atende com todo carinho, pessoal. Olha aí, quanta informação que você pode ter da Emater, né? Eu conversei aqui com o Luiz Carlos Retcheski Júnior, que é técnico também da Emater, que trouxe todas essas informações pra gente. E é isso, faz contato com a Emater, você tem dúvida, quer saber mais? Não fica na dúvida não, aproveita. Obrigada, viu, pela tua participação aqui, Luiz.